Boa noite, meu nome é Rodrigo e nós vamos estar dando início hoje, né? O tema escolhido foi sobre o meio ambiente e o que eu estou trazendo aqui para a aula de hoje vai ser sobre as relações ecológicas. E o que a gente tem como relações ecológicas, né? A gente tem que os ecossistemas eles são muito dinâmicos e esse dinamismo é representado por relações permanentes entre todos seus componentes. No caso aqui eu botei dois exemplos dos tucanos que se alimentam dos ovos das araras azuis, mas ao mesmo tempo o tucano ajuda a dispersar a semente da árvore onde a arara faz seu ninho. Então é uma relação que em um certo momento ele está ajudando a arara azul e em outro momento ele vai estar predando elas, né, os ovos delas. E cada relação dessa ela tem seu tipo. A gente tem os tipos interespecíficos e os tipos intraespecíficos. E o que seriam isso? Os tipos, as relações interespecíficas ocorrem entre indivíduos de diferentes espécies. No caso ali, a joaninha está predando os pulgões e o tico-tico está se alimentando do filhote de cupim. E nas relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. No caso ali a gente tem uma manada de elefantes e um grupo de capivaras. Dentro desses dois grupos, a gente tem relações harmônicas e desarmônicas, que seriam desarmônicas é quando alguém prejudica o outro para poder se beneficiar. No caso ali, a gente representou com um símbolozinho de mais e o outro menos. No caso, a ariranha está se alimentando de um peixe. Ou seja, ela está se beneficiando e aquela espécie de peixe vai estar, no caso, diminuindo o seu número de indivíduos, assim como a lagarta está fazendo. E nas relações harmônicas é quando os dois se beneficiam ou um beneficia pelo menos sem prejudicar o outro, que a gente representa ali pelo zerinho, né? Que não ocorreu nenhuma interferência naquela espécie. No caso ali a gente tem as abelhas numa colmeia, no caso ali elas estão sempre se ajudando, e o carrapicho no pelo dos animais ele não prejudica os animais e ele se beneficia porque ele vai poder o quê? Dispersar sua espécie, né? Vai fazer a dispersão das sementes. Dentro das relações intraespecíficas a gente tem alguns tipos. No caso, a sociedade é quando indivíduos da mesma espécie se relacionam de forma harmoniosa, ocorrendo a divisão de trabalho. A gente tem o exemplo dos suricatos e o exemplo das abelhas. A gente tem a colônia, que é quando indivíduos vivem unidos e há cooperação pelo bem comum. No caso dos corais, né? Ali eles tendo aquela forma, eles vão estar se protegendo. E na cultura de bactérias ali, cada um vai ter sua função e eles vão estar aumentando o tamanho da sua colônia, né, na cultura de bactérias. Nas relações intraespecíficas agora desarmônicas, a gente tem o canibalismo, que é quando um indivíduo se alimenta do outro da sua própria espécie, né? Antigamente a gente ouve falar que existia canibalismo com seres humanos, né? Algumas tribos. A gente tem também a competição intraespecífica, que é onde dois ou mais indivíduos disputam o mesmo recurso. No caso ali a gente botou os lobos disputando o território e os filhotes disputando os alimentos. A gente tem também as relações interespecíficas. No caso ali, a gente representou, só voltar aqui, a anêmona e o peixe-palhaço. No caso, eles se protegem dentro da anêmona. No mutualismo, é quando os dois indivíduos se beneficiam. No caso ali, a associação de algas e fungos se chamam líquens. Ele é até considerado um indivíduo só. E no caso do estômago dos ruminantes, vivem as bactérias que digerem a celulose e se alimentam e ajudam, no caso também, o boi, né, os ruminantes. A gente tem também a protocooperação, que é quando os dois indivíduos são beneficiados, mas ao serem isolados sobrevivem também, que é o peguro e a anêmona, né, aquele também conhecido como eremita, que ele se associa já com um caracol de um molusco
mas ainda assim ele tem uma protocooperação com alguma anêmona que fica ali e vai proteger ele. E assim a anêmona vai se locomover, né, já que ela é fixa, e vai poder dispersar seus descendentes. Ali o pássaro parito, o crocodilo, né, ele limpa a boca do crocodilo e se alimenta. A gente tem também o comensalismo, que é quando ocorre uma espécie é beneficiada e outra se mantém neutra. No caso, a rêmora sobrevive melhor associada ao tubarão e as bromélias crescendo sobre uma árvore. E a gente tem também a predação, que é quando o indivíduo ele preda um outro ser. No caso ali, a gente pode citar o que? A joaninha predando os pulgões e uma árbia predando uma ave menor. Outra relação interespecíficas desarmônicas também é o parasitismo, que é um indivíduo de uma espécie, no caso o parasita, se instala no corpo de outro indivíduo, no qual retira seus alimentos e causa um prejuízo. No caso ali a gente tem o peixe candiru se alimentando-se do sangue de outros peixes, né? Ele está ali, ó, dentro da guelra do outro peixinho, se alimentando. A gente tem também a competição interespecífica, que é quando ocorre entre espécies que apresentam o mesmo nicho ecológico ou nichos semelhantes. Ou seja, esses organismos disputam a mesma fonte de alimento território. No caso de um animal que venha ter sido morto, né, os abutres e as hienas, eles vão disputar aquele alimento, né, porque os dois se alimentam de carniça. E outro tipo de relação é a antibiose ou amensalismo, que é quando uma espécie produz toxinas que impedem o crescimento de outra, né, impede a reprodução de outros seres vivos. No caso, a gente botou ali o fungos do gênero Penicillium, que produzem toxinas que impedem o crescimento das bactérias. E ele é usado para quê? Esse fungo ele é usado em antibióticos, né, que tem até o nome em homenagem ao próprio fungo, que é a penicilina. E a gente tem também a maré vermelha, que é provocada por algas dinoflageladas. Então a gente botou também alguns exercícios aqui, só para revisão, que seriam o quê? Qual a interação que estão exemplificadas abaixo? No caso, as flores adocicadas para atrair os outros animais, e esses levam os grãos de pólen em uma flor para outra, auxiliando seu processo de produção. Qual seria? Vamos pensar. Vamos passar para a próxima e no final a gente responde, com a ajuda do gabarito ali, para a gente poder fazer as associações. E nessa aqui, o carrapicho são sementes que prendem no corpo de animais para ser transportados. Qual seria essa? Vamos para 3. Lagartos se alimentando de ovos e pequenos animais. Plantas carnívoras realizam fotossíntese, porém crescem em solos pobres em nitrogênio. Por isso, capturam seu inseto para compensar essa deficiência. Nesse caso aí, qual seria a relação? E nessa quinta, algumas espécies são muito territorialistas e enfrentam qualquer indivíduo que invada sua área de dominância. Então a gente tem essas 5 perguntas. No caso da borboleta, ela está fazendo o quê? Uma protocooperação, porque tirando seu néctar, ela está ajudando a dispersar as sementes das flores. No caso do carrapicho, a gente tem um comensalismo, que ele ajuda a dispersar suas sementes sem prejudicar ninguém. No caso do lagarto, a gente tem a predação, muito fácil. No caso da planta carnívora também. E no caso dos animais que disputam seu ambiente, a gente tem a competição intraespecífica. Bom, pessoal, isso aí foi o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.